amigos supermercadistas, estamos aqui hoje com mais um vídeo da série O Varejo Alimentar e o Coronavírus. Temos recebido várias dúvidas de todo o Brasil. Se você tem alguma dúvida de como se comportar nesse momento, envie aqui para este WhatsApp. É gratuito e os especialistas da R Dias estão prontos para te responder. Hoje o assunto é, Alexandre, abastecimento. Falando em abastecimento, o que tem acontecido com as indústrias nesse momento no Brasil? Gustavo, até esse momento nós já tivemos contatos com várias indústrias de diversos lugares e diversas categorias diferentes, e eles têm demonstrado que não há problema de abastecimento. As indústrias estão a todo vapor, o processo de produção não tem sido paralisado e até então não se tem notícia de problema de fabricação. A grande questão, do nosso ponto de vista, é acompanhar isso de perto para ver como isso desenrola para o futuro. Tá. Se a gente não tem problema de chegada de produto, então, dentro da loja, como é que isso pode ser impactado? Né? Se os produtos chegam, quais são os cuidados que eu tenho que ter na minha loja? Bom, antes de mais nada, nós temos que ter uma equipe bem alinhada. O movimento tende a ser maior em algumas praças, e isso pode causar um certo distúrbio no chão de loja, e as equipes têm que estar muito preparadas. Treinamento, orientação prática para os encarregados do setor. Eles são as pessoas mais importantes nesse momento, porque eles vão ser os maestros de cada um dos setores com relação ao abastecimento. Portanto, eles vão coordenar a sua equipe. Ensinar para eles os cuidados de priorização com os itens é absolutamente vital. Garantir que eles mantenham a equipe de prontidão para movimentos fora da proporção esperada também é crucial, mas principalmente que eles não deixem a gôndola vazia. Isso é crítico e importante. Outros aspectos podem ser cuidados também para evitar problemas dessa natureza. Alexandre, a gente sabe que a gôndola não é de elástico. Como deixar a gôndola abastecida nesse momento de tanta procura? O que o supermercadista pode fazer para conseguir se adequar nesse sentido? Bom, nós sabemos que algumas categorias tendem a ser mais requisitadas do que outras. A procura tende a crescer principalmente nos itens estocáveis, limpeza, aspectos de produtos de higiene pessoal. Nós podemos ver também um certo crescimento nas cidades, principalmente na metrópole e capital, de produtos relacionados ao movimento natural. Afinal de contas, muita gente está fazendo home office. E na hora de fazer home office, a gente transfere para dentro de casa todo o consumo natural do almoço, por exemplo, que é um impacto bastante importante. As vendas dos supermercados vão crescer e essas categorias precisam ser cuidadas. Acontece que, além disso, eu preciso olhar para a gôndola, porque se eu olho para uma categoria de massas, por exemplo, que tem uma tendência a crescer em termos de movimento, e eu, mesmo que eu tenha preparado a minha equipe para abastecer mais prontamente, mais rapidamente, eu preciso garantir que essa categoria tenha uma área de exposição suficiente para que a equipe consiga dar conta, porque se a área de exposição se mantiver como ela é normalmente, eu vou dar muito trabalho para a equipe de loja e isso pode criar algumas distorções. Portanto, além de eu movimentar o espaço, ou seja, rever o layout, ampliar a exposição dos itens que tendem a ter maior procura, eu posso também criar pontos extra para abastecimento, para exposição dos itens que estão nessa condição. Um detalhe importante que vale a pena pensar é que nós já vimos algumas lojas espalhadas aí pelo Brasil que passaram a crescer do dia para o outro 50% nas vendas. Nós temos casos em que a loja cresceu 100% na venda em 3 dias. Então, é necessário que você pense que as categorias de alto giro e alto consumo, elas precisam ter um espaço físico em volta delas razoavelmente amplo para que as pessoas possam circular e diminuir risco de tumultos. Então esses são alguns dos aspectos mais relevantes para esse momento. Legal. E essas procuras excessivas de algumas categorias, intervendo em higiene e limpeza, tem alguma forma que a loja pode se posicionar nesse sentido, quanto à questão de limitação de quantidade, como se precaver para atender a comunidade, não algumas pessoas, nem um transformador específico? Olha, saiu agora, há poucos minutos atrás, uma nota técnica publicada pelo pessoal da AMES, Associação Mineira de Supermercados, um pessoal que inclusive está fazendo um trabalho bacana lá também, e a Associação de Procons e outras entidades de defesa do consumidor soltaram essa nota técnica afirmando o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que já prevê que o comerciante tem a prerrogativa de limitar a quantidade de itens a ser fornecidos para os consumidores mediante justa causa.
Esta é uma causa mais do que justa, portanto, essa publicação das entidades de defesa do consumidor veio apenas aliviar as dúvidas dos comerciantes nesse sentido. Pode sim limitar a quantidade mediante justa causa. Falando em limitar a quantidade, outra questão, Alexandre, é que a gente vai apostar, como você comentou, né? Algumas massas, outras categorias estão sendo impactadas. E isso gera um volume de compra maior. Como é que o comercial pode apostar e que tipo de situação controlar nesse sentido, para diminuir o impacto no fluxo de caixa? Pois há uma tendência muito grande de alguns erros ocorrerem, porque esse cenário é completamente novo, nós não estamos preparados, o comercial não tem histórico no qual se basear para poder fazer suas compras. Então há uma tendência de, em algumas categorias, um ponto ou outro, o comercial cometer algum erro numa aposta que ele fez que eventualmente não tenha dado certo. Nesse momento, pode haver um ponto crítico, sim. E que ponto crítico é esse? Por exemplo, se o produto não gira e a nota fiscal vence, o boleto vence, eu tenho que pagar, no final das contas eu posso impactar o fluxo de caixa. Mas tem um pior ainda, que é a concentração das compras em determinados momentos, gerando pagamentos também concentrados, mesmo havendo giro da mercadoria, pode criar algumas dificuldades para quem opera o fluxo de caixa. Então faz sentido nesse momento que o comercial tenha os seus entendimentos com os seus fornecedores, no sentido de tentar esticar um pouco os prazos de pagamento para diminuir o impacto que esse processo vai causar lá no fluxo de caixa, Gustavo. É natural e é apropriado. Eu acredito que as indústrias não serão inflexíveis nesse sentido, vale a pena se esforçar para que isso possa ser feito. A ideia com isso é minimizar os impactos, todos os impactos na empresa. O fluxo de caixa é né? A gente tem que preservar o caixa, mas nós estamos abrindo aqui esse canal para que você envie suas dúvidas e nós possamos compartilhar conhecimento nesses 25 anos de história da R Dias com o varejista nesse momento. Nós que estamos aqui com esse canal aberto no varejoemação.com.br, no WhatsApp que está aqui embaixo com vocês. Envie suas dúvidas, a gente tem atendido todo o Brasil, os nossos especialistas vão responder e vão retornar para você como agir nesse momento para que a gente possa minimizar os impactos e passar pela crise do coronavírus e continuar forte com o varejo nacional. Importante lembrar que esse é um serviço gratuito que a R Dias está fornecendo para o varejo alimentar nesse momento tão difícil para o mercado, de tantas incertezas. Portanto, não poupe esforços, mande as suas dúvidas, isso não vai haver custo nenhum para você e nós vamos disponibilizar uma equipe de especialistas para atender a essas demandas e responder exatamente as dúvidas e perguntas que você tem, para que o seu negócio esteja mais estável e que você tenha a maior capacidade de contribuir para que a nação passe adequadamente por esse momento tão delicado. Então, estamos à disposição, contem com a R Dias, nós fazemos parte desse segmento há mais de 25 anos e nós queremos que esse segmento saia ileso desse processo. É muito triste para a nação passar por um momento como esse, mas nós temos certeza, com fé, determinação e muito foco, nós passaremos por isso de uma forma muito, muito exemplar. Vamos ensinar para o mundo muito sobre isso. Obrigado.